Começa agora o Wood Talks, o podcast da Wood. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Wood Talks. Eu sou o Vinícius, fundador da Wood, uma fintech especializada em remessas internacionais, o famoso câmbio e comércio exterior. E como vocês já sabem, aqui a gente fala sobre assuntos que realmente importam e que, querendo ou não, impactam no seu dia a dia. Aqui nós vamos falar de atualidades, geopolítica, economia, mercado financeiro e comércio internacional. E hoje a gente vai falar de um tema que muita gente acha que é distante, complexo ou até meio de nicho, mas que na prática mexe com o preço da energia, mexe com o dólar, com o custo das empresas, com o comércio exterior e com o nosso dia a dia, a famosa geopolítica. E para esse papo, eu trouxe um convidado muito especial que tem um repertório de verdade para ajudar a gente a entender aí o que está por trás dos conflitos atuais, especialmente essa tensão aí entre Estados Unidos e Irã, o peso do petróleo nisso tudo e por que certos pontos do mundo parecem sempre prestes a colidir, a explodir. Então aqui com ele, meu amigo Alessandro Sberni, coronel veterano do Exército Brasileiro, com passagens por áreas de inteligência, operações militares, análises estratégicas e administrador com MBA em gestão financeira. Meu amigo Alessandro, prazer te receber aqui no Wood Talks. Ô Vinícius, boa noite para você, boa noite para todo mundo que está nos ouvindo. Uma satisfação incrível, né, indescritível a gente está aqui hoje para tratar sobre esses assuntos que você acabou de se referir e espero que a gente consiga contribuir, né, com a construção do conhecimento aí, ajudar um pouquinho, né, as pessoas a entenderem esse tema, né, que durante muito tempo, igual você falou, a geopolítica ficou nichada, né, era um assunto muito específico ali e as pessoas não viam, entre aspas, aqui, a utilidade no seu dia a dia. E o mundo moderno de hoje está mostrando, né, que ela impacta diretamente no nosso dia a dia e a gente goste dela ou não. Tá? Então vamos conversar um pouquinho sobre ela nessa noite de hoje. Show de bola. A gente tá vendo muitas coisas aí, né, na televisão, jornais e inclusive a gente acompanha isso aqui na UD diariamente também porque é um ponto que mexe muito com o dólar, né, principalmente com as moedas em si, porque qualquer tipo de ação de um lado, tanto de um país que esteja atacando ou enfim, fazendo ali a sua defesa, a gente tem o reflexo aqui no nosso país também, né? Então, eu acho que é um tema muito importante porque não só, lógico, o empresário, o importador, o exportador, enfim, precisa saber disso, mas eu acho que as pessoas, né, no dia a dia, entenderem o que está acontecendo, se isso de fato vai acarretar em alguma coisa ali no dia a dia, se vai aumentar o preço de alguma coisa ou não. Então é muito importante a gente trazer isso. Eu acho que, historicamente falando também, a gente tem muita coisa aí para desenrolar para poder explicar para as pessoas, né? Não tenha dúvida. Ó, assim como a gente estava falando, a geopolítica, assim, ela sempre, durante muita parte, né, da história dela, surgiu, né, no final do século XIX, ali, começo do século XX, ela ficou muito nichada. E hoje a gente vê que ela tem um impacto direto na vida das pessoas, né? Como assim ela tem um impacto direto? Assim, ó, você vê o Clausewitz lá, né, o velho general alemão lá, né, ele já dizia assim, e as pessoas às vezes não compreendiam bem, ele diz que a guerra é a continuação da política por outros meios. Então, assim, a decisão de fazer a guerra, o conflito, como a gente está vendo no Oriente Médio, não é uma decisão militar, de uma força armada contra outra, não, é uma decisão política. E o Estado, ele tem várias ferramentas para exercer seu poder. E um dos poderes que ele tem para exercer, né, uma das ferramentas que esse Estado tem, é o poder econômico. Então nós temos o poder político, o poder militar, o poder econômico e assim vai. E o poder econômico, os Estados, por instrumento de sanção, de outros instrumentos de pressão econômica, ele consegue alterar a ordem natural das coisas. E aí ele vai interferir em câmbio, ele vai interferir em curva de juros, em várias coisas que nos vão impactar diretamente, né? Então, assim, é muito além, né, de só grandes investidores, grandes empresários. Isso está afetando o agricultor que está indo abastecer de diesel, né, as suas máquinas lá para trabalhar. E vai acabar impactando o bolso de todo mundo, porque os custos os seus produtos vão subir também, não é? Com certeza, com certeza. A gente vê no dia a dia uma preocupação não só, lógico, do empresário ali, da pessoa que está na empresa, enfim, cuidando dos negócios, mas num geral, né? As pessoas, eu vejo mesmo pessoas que estão ali curiosas em saber do assunto, me perguntando, né? O que vai acontecer? A gasolina vai subir? Vai acabar a gasolina? Não vai?
Então, querendo ou não, a gente tem muita notícia hoje em dia, muita especulação também, e as pessoas soltam as notícias e acabam, às vezes, esquecendo de explicar, né? Tipo, de uma forma simples ali sobre o que tá acontecendo, né? Eu queria te fazer uma pergunta, começar de um jeito mais direto também. Por que você acha que a geopolítica, ela fascina tanto, mas ao mesmo tempo também assusta tanta gente, que nem a gente vê, né? É um tema que é histórico, né, Alessandro? Então a gente sabe que não é só agora que está acontecendo isso, mas politicamente, historicamente falando, é algo que vem do passado, mas assusta também, né? Então, o que você acha, assim, que tem essa jogada, assim, da geopolítica? Olha, eu costumo brincar, Vinícius, que a geopolítica, assim, ela é bastante semelhante ao futebol na época da Copa, assim, né? Todo mundo tem uma opinião sobre a geopolítica, né? Chega a época da Copa, nós temos 200 milhões de técnicos para escalar a seleção. Exato. Então, nós temos, né, aqui 8 bilhões de pessoas no mundo, 8 bilhões de geopolíticos em especial. E ela é fascinante, igual você colocou, aí a palavra é boa, justamente porque ela trata, né, o cerne dela, que ela trata das relações de poder e território. Então, assim, a geopolítica, aqui que nós vamos falar, o que a gente faz com ela? A gente olha como é a conformação geográfica de um território, como que um país é, onde ele está localizado, quais são os seus vizinhos, ou seja, a sua geografia, e a gente, a partir da sua geografia, a gente tenta entender como que esses estados agem para conseguir os seus objetivos. E por isso que ela é fascinante. E ela atemoriza muita gente, igual você falou, isso é um DNA dela, é uma coisa que pouca gente, né, assim, conhece ou sabe, assim, porque ela tem, na sua origem, ela foi meio, entre aspas, malvada, né, assim, um dos pais da geopolítica, o Hatzel, era um alemão, né, e ele usou, né, o conhecimento geopolítico para, de certa forma, justificar o que o Hitler fazia. Ele via o Estado como um organismo vivo, e como todo organismo vivo, ele tinha que se expandir. Né? Então, assim, muitas das ideias de Hitler foram baseadas lá atrás nas primeiras teorias geopolíticas. E esse talvez seja o motivo que ela caiu em desgraça, né, logo depois ali da Segunda Guerra, mas retornou depois com bastante força ainda na década de 60, 70, por ocasião da Guerra Fria. Né? Então, assim, você tem razão. É um assunto que ele fascina muita gente, né, por ser Exato. isso, mas também assusta muita gente. Né? Exatamente. Acho que é muito também por conta dos conflitos, né? A gente vê que tudo parece que vai virar em guerra e de fato assusta, né? Tem muitas pessoas que eu vi relatos, né, dizendo sobre a questão ali de estarem numa cidade próxima onde está acontecendo os conflitos e tal, e querendo ou não, isso assusta, né? As pessoas ficam com medo do que pode acontecer. E é isso que você falou. É histórico, né? E tem muita coisa em jogo, na verdade, né? Eu acho que essa é a grande questão. Não é só, por exemplo, hoje que os Estados Unidos resolveu atacar o Irã. Então é uma linha que já se estende há bastante tempo, né? De negociações mal sucedidas, negociações que não foram completadas ali com sucesso, etc. E aí gerou nesses tipos de conflito. Mas agora a gente precisa entender, né? Por que a gente vai discutir um pouquinho mais aí sobre o que pode ter gerado isso aí lá atrás também. E me fala uma coisa, quando você olha uma crise internacional, assim, qual é a primeira coisa que você tenta entender que normalmente o noticiário não mostra? Eu queria que tu trouxesse um pouquinho da tua experiência também como coronel do Exército Brasileiro, né? Eu acho que é legal pro pessoal entender também o trabalho que o Exército faz hoje no Brasil, que eu acho que às vezes fica um pouco até, digamos, entre aspas, escondido, né, Alessandro? Porque tem muitas coisas ali que a gente precisa valorizar também, questão de inteligência, estratégia, etc. Como que isso é trabalhado? Porque assim, a gente acha que a gente tá longe, né? O Brasil, não vai acontecer nada, mas eu acredito, depois você pode complementar também, mas como a gente agrega nisso tudo, né? Como que o Brasil tá preparado para isso, no caso? Assim, eu tô na reserva fazem 2 anos e meio já, então assim, eu não posso falar pelo Exército, tá? Assim, tem que deixar bem claro, assim, tudo que eu vou dizer aqui são opiniões pessoais e baseado em experiências anteriores, né? Não posso dizer a posição do Exército, até porque tô fora, aposentado, como dizem aí, né? Há mais de 2 anos. Sim, perfeito. Mas você me perguntou primeiro, tá? Quando a gente olha um conflito, o que a gente tem que olhar em primeiro lugar? Então assim, quando a gente vê um conflito entre 2 estados, né?
A primeira coisa que a gente tem que entender, ou procurar entender, é que cada estado ele é um ente racional. Ou seja, cada estado que está no conflito, ele tem um motivo para agir da maneira que ele está agindo. Não está agindo por acaso, porque deu na ideia do seu líder agir daquela maneira. Então, assim, a gente tem que procurar entender qual o motivo, primeira coisa, qual o motivo que está levando o Estado a agir daquela forma. Entender as origens do conflito. O segundo ponto muito interessante, muito importante para a gente tentar entender o conflito é quando a gente estiver analisando um conflito, é a gente analisar imparcialmente, não analisar de maneira maniqueísta, lá, o bonzinho contra o malzinho. Sim. Né? Tem alguém malzinho, alguém... Não. Os estados, eles estão em conflitos, os dois têm interesses de estar agindo da maneira que está. Então, é a primeira coisa, a gente entender quais são os motivos. Os motivos podem ser diversos, podem ser de ordem histórica, podem ser de ordem étnica, podem ser de ordem econômica, podem ser de diversas ordens. O emprego da força militar, o emprego do poder militar do Estado é o último recurso do Estado para resolver aquele problema. Né? Então, assim, esse é o primeiro ponto. Trazendo para a nossa realidade aqui, né, o nosso Brasil, a gente tem a vantagem do afastamento geográfico. Então, se a gente olhar o nosso mapa, né, o nosso globo terrestre, você vai ver que a América Latina, a América do Sul, aqui ela está mais ou menos distante do epicentro dos conflitos. Mas isso não quer dizer que a gente não tenha conflito, né, que a gente não tenha conflitos em potencial. Ora, a gente tem reservas de minério muito importantes. Temos reserva de nióbio, temos reserva de ouro, de minério de ferro. Temos grandes e imensas reservas de água doce, né, que talvez seja a coisa mais importante que se tem aí. Nós temos um bioma, né, com uma biodiversidade muito grande. Então, assim, as ameaças, elas existem. Como que as Forças Armadas do Brasil, elas procuram se contrapor a essas ameaças? As Forças Armadas, por intermédio do Ministério da Defesa aqui no Brasil, né, estão constantemente levantando, avaliando e procurando se contrapor a cenários, né? E aí você colocou bem o problema da inteligência estratégica, né? A inteligência, ela serve para que você antecipe cenários, você olhe para o futuro e vê o que pode acontecer, e vendo o que pode acontecer, qual a ameaça que tem, você preparar as forças para fazer face a esse cenário caso ele venha ocorrer. E isso ocorre diariamente, né? Assim, diariamente está sendo levantados cenários, esses cenários são estudados, a partir desses cenários são elaborados exercícios militares para se contrapor esses cenários. Os exercícios têm aprendizados, têm retroalimentações, têm novamente outros exercícios. Então, assim, as Forças Armadas brasileiras estão, eu posso dizer com tranquilidade aí de quem passou 35 anos na Força, né? Estão preparadas para os cenários que nos apresentam aqui na América do Sul. Agora, os cenários hoje em dia, eles são difusos. A cada hora eles mudam, né? A cada hora você tem uma ameaça nova, surge um novo problema, uma nova ameaça. E as ameaças hoje em dia, Vinícius, elas são muito mais do que ameaças estatais. Ou seja, aqui a gente não visualiza aqui na nossa América do Sul, né, um conflito de Estado contra Estado. Mas, assim, você tem outros atores não estatais que ameaçam o Estado, né? Tem aí o crime organizado, tem o narcotráfico, tem as guerrilhas por aí afora, tem biopirataria. Então, a gente poderia fazer um programa só para tratar de ameaças, né? Mas a pergunta sua era direcionada aí à verificação dos conflitos. Então, assim, duas coisas, né? Primeiro, entender por que os Estados estão agindo como agem, cada Estado é um ser racional. E a segunda, não analisar o conflito baseado em um bonzinho contra um malzinho. Ora, os dois estados têm interesse, os dois estados agem racionalmente buscando, né, o bem da sua população. Perfeito. Isso que você falou, teve até um ponto que você falou na tua resposta sobre as questões dos minerais, né? A gente tem aí as terras raras que a gente fala, né? Então, é um outro ponto que às vezes sai assim nos noticiários sobre as terras raras, que os Estados Unidos vêm aqui dar uma investigada, dar uma chavecada aqui para ver o que está acontecendo e tal. E aí a gente acaba também, muitas vezes, não entendendo o que seriam essas terras raras. E de fato, a gente tem uma terra, um solo muito rico, né, de minerais de muita potência, de muita riqueza. E é isso que você falou, é muito importante a gente entender o que a gente tem aqui dentro primeiro, acho que esse é o primeiro passo,
a potencialização disso tudo para a gente também fazer de forma estratégica a nossa defesa, porque, querendo ou não, isso faz parte do nosso território, né? Então, já pensando num futuro, a gente não sabe o que pode acontecer se alguém, eu quero uma parte desses minerais. Aí a gente começa a ver possíveis conflitos políticos, aí começa a ter toda essa história que a gente vê nos noticiários lá fora, podendo acontecer aqui também. Então acho que é muito importante a gente nortear isso, acho que é legal falar sobre isso. Isso é para um próximo tema, a gente falar sobre terras raras. Quem sabe a gente não... É um excelente tema. E aqui, se você me permite, claro, eu quero deixar uma provocação aqui para quem está nos ouvindo. Então assim, eu provoco vocês, indico para vocês que façam o seguinte exercício, numa hora de folga dessa, assim. Peguem um mapa, um atlas desses do Brasil, né? Um mapa do Brasil, aonde estão localizados os maiores recursos minerais brasileiros, esses importantes. Minério de ferro, níquel, nióbio, o próprio ouro, o cobre, todo esse, pegue um mapa, tem qualquer atlas aí, aonde estão localizados esses minérios. E o exercício é o seguinte, dado esse mapa onde estão os minérios, sobreponham depois um outro mapa aonde estão localizadas as reservas indígenas do Brasil. Boa. Vocês vão chegar a uma conclusão assim, que em 95% dos casos, as reservas indígenas, essas que estão demarcadas, que têm restrição de acesso, restrição à exploração e coisas do gênero, estão exatamente sobre essas reservas minerais importantes. A pergunta que eu quero deixar aqui é, a quem interessa isso? Exatamente. É um ponto bem importante, né, Alessandro? De reflexão, né? E a gente vê muitos conflitos, né? Até entre, por exemplo, a gente sabe, né, que tem muita essa questão indígena, não fugindo muito do foco, mas a gente tem ali aldeias que nunca foram exploradas, por exemplo, pelo humano, né? A gente sabe que não tem o contato, nunca teve o contato, né? Outras sim, outras têm, e até mesmo entram em conflitos sobre aquelas demarcações diárias e etc. E isso tem tudo a ver, com certeza. Acho que é uma bela provocação aí pro pessoal depois dar uma estudada, uma analisada, né? Isso é uma conversa, que a gente pode fazer um programa só disso, né? Só para isso, né? Exato. E dentro até disso, se a gente for falar lá de Roraima, sobre a reserva Yanomami, Raposa Serra do Sol, que aí ela tem um problema maior ainda, que os Yanomamis, eles são nômades, né? E vivem Brasil, Venezuela, Venezuela, Brasil, Brasil, Venezuela. E o pessoal, algumas pessoas já falam até em nação Yanomami, para você ver, já dando os primeiros germes de uma possível independência, né? De uma perda de território para se formar uma nação indígena lá. Então, assim, esses problemas são profundos, são sérios, mas isso aqui é para a gente discutir em uma outra ocasião aqui, só para isso, né? Exato. Não, mas faz total sentido, eu acho que vale a pena a gente falar sobre isso sim, porque são ganchos, né, que a gente tem aí na linha histórica. Eu queria te perguntar uma coisa agora, você vem de uma vivência ali estratégica, enfim, da sua área, que você, né, trabalhou aí por muito tempo. Isso muda a forma de você enxergar a notícia quando acontecem essas coisas? Porque, por exemplo, como estou ali no dia a dia do mercado financeiro, do comércio exterior, quando sai alguma coisa assim, a primeira coisa que eu penso é, cara, será que vai fechar ali um canal importante para uma embarcação chegar aqui no Brasil? Ou, por exemplo, eu penso no dólar já. Putz, o Trump falou alguma coisa lá no Twitter. Cara, amanhã o dólar vai explodir, os meus clientes estão precisando pagar as importações, enfim. Então essa é a minha visão, né? Minha visão que eu tenho quando eu começo a ver essas notícias. Você, quando você sai essas manchetes, esses possíveis conflitos, assim, qual é a sua análise principal, assim, que você começa a entender e tentar analisar? Então, Vinícius, assim, o pensamento estratégico, né, você pensar estrategicamente nada mais é do que você tentar olhar esse problema do alto de uma montanha. Então, se você está no pé da montanha, você vai enxergar uma árvore vendo duas formigas nelas lá. Então, quando você está no alto da montanha, você vai ver, né, que as formigas estão consumindo as folhas de várias árvores. Então, assim, esse é o pensamento estratégico. Você se afastar, procurar se afastar do varejo, vamos dizer assim, do problema, e procurar enxergar o problema de um ponto de observação mais alto. Agora, isso não é muito bacana, muito interessante, é muito legal, mas tem que te conduzir a alguma ação prática, não é? Então, se você pensa e vê estrategicamente, mas não age taticamente, ou seja, não age para resolver aquela questão que está se fazendo, você é um filósofo, é um grande filósofo e não vai ter resultados práticos. Então, quando você fala que vê, né, uma ação acontecendo e conclui como ela impacta no preço diário do dólar e como que isso vai influenciar o teu cliente que tem que fazer um pagamento ou não, você está pensando estrategicamente. Exatamente. Isso é um pensamento estratégico.
Agora, assim, umas coisas que a gente tem que ver do pensamento estratégico é a gente pensar, né, ou procurar pensar por que aquilo está sendo feito. É como diz o jogador de xadrez lá, tem que pensar 2 passos à frente. Então, vamos aqui, né, eu acho que a gente vai chegar nesse papo na conversa aqui, mas vamos lá. Assim, a gente está vendo o resultado do ataque dos Estados Unidos ao Irã, não é? Estamos vendo. Agora, assim, Perfeito. por que os Estados Unidos está atacando o Irã? Qual o motivo? E a gente reparou, vocês repararam, né, o momento que ele fez isso? Vocês percebem que primeiro ele trocou, né, ou atacou primeiro a Venezuela para depois atacar o Irã? Por que não fez o inverso? Então, assim, olhar tudo isso aqui, esse é um pensamento estratégico que nos vai permitir chegar a conclusões. Depois aqui, se a nossa conversa permitir aqui, a gente já pode até adiantar algumas conclusões que a gente vem tirando a esse respeito. Show de bola, com certeza. É isso que eu te perguntei, porque, por exemplo, nosso dia a dia aqui na UD, os clientes, eles perguntam muito, né? Por exemplo, nossos clientes importadores. O que vai acontecer agora com essa guerra? O dólar vai continuar subindo? O dólar vai cair? Cara, é a pergunta do milhão, né? A gente não consegue prever. Então, se a gente tivesse ali, lógico, essa certeza seria excelente para os dois lados, né? Os dois lados sairiam ganhando. Então, a nossa missão, acho que não só, por exemplo, você, né, que depois a gente pode falar melhor, mas tem um blog super legal aí sobre geopolítica, etc. A sua missão e das pessoas que contribuem contigo e a nossa aqui, da nossa empresa da UD, a minha, das pessoas que trabalham com a gente, é de nortear as pessoas, né? Não só os clientes, mas mostrar para eles quais são os caminhos que isso pode seguir, o que eles podem fazer para se resguardar e proteger, né? Não só eles, mas o negócio, né, em si. E também não deixar, acho que, o cliente no escuro, a empresa no escuro. Então, a nossa missão é essa. Eu acho que também quando você, por exemplo, no seu blog, quando você faz toda essa divagação, posta temas super importantes, eu acho que é isso, disseminar informação para as pessoas, falar sobre temas que são muito importantes e garantir que isso está sendo dissipado de uma forma correta, digamos assim, né? Para que as pessoas consigam compreender toda essa situação. É isso mesmo. A nossa missão, quando a gente trata de cenário prospectivo, quando a gente trata com inteligência, que a gente vai falar para frente, né? Sim. Quando eu lecionava essa matéria lá na escola de inteligência do Exército, a gente falava o seguinte, assim, é possível a gente prever o futuro? A primeira pergunta, assim, a gente não consegue prever o futuro, salvo quem consegue enxergar o futuro, as mães de nada da vida, né? Mas assim, a gente não consegue prever o futuro, mas a gente consegue desenhar o futuro. A gente consegue moldar o futuro, ou mexer algumas peças para que o futuro seja como a gente deseja que ele se torne, né? Então, assim, quando a gente vai tratar com cenário prospectivo, ainda mais com variável macroeconômica, com preço de dólar, né, essas coisas todas que a gente trata, o que a gente consegue é diminuir a incerteza. A gente consegue fazer estudos, fazer cenários, montar cenários que a gente diminui a incerteza do investidor, do cliente, enfim, diminuímos a incerteza. Mas ainda sempre vai existir incerteza. Exato. Existe um livro, né, muito interessante, para quem não viu ainda, né, chama-se A Lógica do Cisne Negro, né, assim. O cisne negro sempre vai, ou ele está sempre voando por aí. O cisne negro é algo que não pode ser previsto, que acontece. Quem poderia prever um terremoto? Você não prevê um terremoto, ele simplesmente acontece. Na eleição presidencial que a gente teve, acho que em 14, caiu o avião do João Campos lá. Quem poderia prever um evento daquela natureza? É um evento que acontece e muda, né? Muda o destino das coisas. Exato. Então, assim, a nossa que a gente busca quando vai tratar sobre isso, sobre cenários, sobre o estudo da geopolítica, o estudo, né, dos cenários, é justamente esse, é a gente procurar minimizar a incerteza. A gente tem uma incertezona, a gente deixar uma incertezinha, mas ela sempre vai existir, o cisne negro, né? Tá sempre voando. Exatamente. E trazendo um pouco agora para esse conflito, agora acho que é o mais atual, né, dos Estados Unidos contra o Irã, no caso, isso não é de agora, a gente sabe que isso só, na verdade, se intensificou ali, na verdade, né, esse agravante ficou mais sério nas últimas semanas ali, onde houve os ataques, etc. Então, eu acho que é legal a gente falar sobre isso. É legal, eu digo, pelo assunto, né? É ruim porque é guerra, enfim, a gente nunca quer chegar nesse ponto. Mas eu acho que trazer a origem, né? A gente entender que não é de agora, não é de 3 semanas atrás, no caso, que isso está acontecendo. Para as pessoas entenderem do porquê que os Estados Unidos está fazendo isso, né? Qual que é o motivo principal. A gente sabe que tem
N motivos, tem poder político, força, economia. A gente vê que os Estados Unidos vêm, querendo ou não, caindo perante a China, por exemplo, como primeira economia mundial, enfim. Então, por exemplo, no meu ver, assim, quando eu olho, eu vejo muita coisa em jogo, né? Eu vejo poder econômico, eu vejo muito ego também, com certeza, isso sempre tem nesses quesitos, né? Eu vejo, por exemplo, uma potência que era os Estados Unidos sendo ultrapassada nos últimos anos pela China. Então eu vejo a China hoje, cara, absurdamente muito na frente, assim, dos Estados Unidos em várias questões. E eles não querem ficar para trás. Então eles começam a articular, aí a gente volta naquele ponto que eu te falei, sobre estratégia, né, sobre as análises que vão acontecendo, articular coisas e acontecimentos para tentar recuperar ali, quem sabe, uma possível hegemonia novamente, né? Quem sabe ali no futuro. Não só economicamente, mas falando de poder, de questão logística principalmente também, sobre a posse de outros materiais ricos, né? Petróleo, enfim. Então, trazendo um pouco desse conflito, Alessandro, me fala um pouco o que você acha assim, que seria um ponto importante assim, de citar sobre esse conflito que tem acontecido, e eu não sei, né, quando que isso vai de fato finalizar, na verdade. É pano pra manga isso, né? É assunto esse, né? É, isso aí. Então vamos entender vamos tentar tirar algumas ideias desse conflito que está ocorrendo agora. Bom, vamos entender primeiro o Irã. Ao contrário do que muita gente pensa, muita gente boa pensa, que coloca todo no mesmo guarda-chuva, todo no mesmo balaio, o Irã, Vinícius, ele não é um país árabe. Todo mundo anda, o Irã, ele não é árabe. O Irã é persa. Exatamente. Né? Vamos lembrar que o Irã é a Pérsia antiga. Então, assim, a etnia dele não é árabe. Ele é muçulmano, eles são de maioria muçulmana, que é religião, mas não são árabes, ok? Esse é um primeiro ponto que a gente tem que usar para entender o Irã. Não adianta analisá-lo... Importantíssimo, inclusive. Pois é, não adianta analisá-los com comportamento de árabe. Eles não são árabes. Tem que estudar lá o Xerxes, tem que estudar as coisas persas. Segundo ponto, além de ele não ser árabe, ele é muçulmano, como vários países ali que o cercam, né? Mas ali, no Islã, nós temos uma grande divisão do Islã ali, que são os xiitas e os sunitas, que tem pontos, eu diria assim, apesar de ambos serem muçulmanos, ambos praticarem o Islã, eles têm pontos bastante divergentes e até irreconciliáveis, eu diria ali, né? E o Irã é um país de maioria, ou quase totalidade, xiita. E ele tem como vizinho dele ali, se vocês olharem no mapa ali assim, né, o grande país que apresenta um poder considerável ali na região, que é vizinho dele, é a Arábia Saudita. Essa sim, de maioria sunita, assim como o Iraque. Não foi à toa que teve aquela guerra Irã-Iraque em 1980 lá. Exato. Então assim, e do lado leste do Irã lá, nós temos o Paquistão, que é outra lenha na fogueira ali. Você veja, o Paquistão, ele também não é árabe, eles são hindus ali, ó, aquela etnia da Índia ali, mas eles também são muçulmanos. E o Paquistão tem arma nuclear, né? Vamos lembrar que o Paquistão tem arma nuclear. Então, assim, esse é um dos motivos. Se você tem um vizinho que tem arma nuclear, então, assim, você tende a querer ou a ter como objetivo também ter, né? E esse é um dos motivos do programa nuclear iraniano, você não tenha dúvida disso. Pode falar de Israel, pode falar de qualquer coisa, mas assim, ele está sempre de olho no seu vizinho de leste ali, que é o Paquistão, que também que já dispõe de armamento nuclear. Bom, esse é o Irã. Aí você tem, que é longe fisicamente dele, né, dá mais de 1.000 quilômetros ali, eu avalio ali, você tem Israel. Então Israel não tem fronteira com o Irã, é bem longe do Irã. Por que Israel se incomoda tanto com o Irã? Porque o Irã tem entre os seus objetivos nacionais permanentes, cada país tem o seu, a eliminação do Estado de Israel, a sumir com o Estado de Israel. Então Israel enxerga o Irã como uma ameaça existencial até. Então, se o Irã tiver arma nuclear, Israel vai ter um grande problema. Portanto, Israel está sempre de olho, né, historicamente, aí, no programa nuclear iraniano. E são inúmeras operações de Mossad e das Forças Armadas israelenses para enfraquecer o poder nuclear iraniano. Já tivemos até há 15, 20 anos atrás, um pouco menos talvez, até aquela contaminação com aquele vírus Stuxnet, né, que conseguiram colocar. Então, assim, eles estão sempre procurando sabotar o programa nuclear iraniano por conta disso. Por conta que para Israel é uma ameaça existencial. Estados Unidos. O que os Estados Unidos, que está mais longe ainda, tem a ver com o Irã? Bom, basicamente, duas coisas, assim, para a gente limitar o conflito. Bom,
grande parte do poder econômico dos Estados Unidos, grande parte do dinheiro grande dos bancos e de grandes indústrias são de proprietários, de donos que são judeus. Então, a pressão econômica que esse grupo exerce sobre o governo norte-americano em prol de Israel é muito grande. Portanto, os Estados Unidos, eu te diria assim, né, sempre é uma palavra complicada, mas assim, eles, na maioria das vezes, vão apoiar incondicionalmente Israel. São os mantenedores, os fiadores ali da existência de Israel, por conta da existência dessa elite econômica norte-americana de origem judaica. Nos dias de hoje, por que o Trump, nosso aqui, velho de guerra, né, ele está tentando interferir no Irã? Por um motivo simples, né, por um motivo que você já se referiu, a ascensão da China. Puta, o que a China tem a ver com isso? Bom, o Irã, ele está sofrendo por conta de fazer o programa nuclear dele, de insistir no seu programa nuclear, ele sofre embargos econômicos de toda a ordem, tanto dos Estados Unidos quanto da União Europeia. Então ele não pode comercializar nem com os Estados Unidos nem com a União Europeia. E o principal produto de exportação dele é o petróleo. E aí, como ele não pode vender nem para os Estados Unidos e nem para a União Europeia, quem que olhou para ele com muito carinho? A China. Falou, Irã, você não pode vender para lá, mas eu compro de você. Quanto que custa no mercado internacional? Vamos dizer que se o preço do mercado internacional custava 60, 70 dólares, a China compra mais barato dele. Ou seja, o embargo econômico que Estados Unidos e União Europeia colocaram sobre o Irã é muito positivo para a China. Então, por que o Trump está querendo ali? Ele está querendo mudar o regime para que ele tire o embargo, para que o Irã não consiga mais vender petróleo abaixo de preço do mercado para a China, não financie o desenvolvimento chinês e continue a vender para os Estados Unidos. Então, assim, esse é um panorama bastante sumário do conflito no momento. Tem os principais atores que estão envolvidos. Exatamente. Para você ver, né? Eu falei da China e ela entrou aqui no assunto, porque, querendo ou não, indiretamente ela tá envolvida. E esse ponto é muito importante, porque, que nem eu te falei, os Estados Unidos aí, eu acho que nos últimos 10 anos, por aí, em média, ele vem vendo a China disparar em diversas coisas, né? Então, por exemplo, IA, a gente vê a questão das IAs, a China dominando, a gente vê a questão também de os carros elétricos, começou ali uma febre, cara, eles são um dos maiores fabricantes de carros elétricos hoje do mundo. Então, assim, tudo que os caras começam, eles fazem e começa a girar e crescer, e os Estados Unidos, eles meio que pararam, né? Ali no tempo, eles estão meio que correndo atrás desse prejuízo. É um baita país, economia, porém, ainda tem essas questões aí que precisam ser acertadas e alinhadas. E aí, a gente começa para entrar nesses conflitos, né, Alessandro? Mesmo que você falou, o Irã tem ali um histórico com Israel também, que não é favorável, é uma coisa de muitos e muitos anos, né? Então, é algo ali que traz um contexto histórico muito pesado para ambos, né? E aí, por exemplo, Estados Unidos entra meio que no meio, Israel aproveita que tem uma chance de conseguir colaborar ali para ajudar o país aliado e, consequentemente, também começa a entrar dentro de uma ação que ele sempre quis fazer, que é enfraquecer o Irã. Então, acho que tudo meio que colabora, né, para esse cenário, né? Não tenha dúvida, né? O Irã hoje, né, nessa semana, como ele não tem o poderio nuclear, ele não tem grandes condições de causar, né, o dano a Israel, de acabar com o Estado ali. Mas por que Israel está batendo tão forte, né? Bom, primeiro, para não impedir definitivamente que ele tenha esse poderio nuclear, e segundo, o Irã, ele tem uma situação muito interessante ali, né? Por ele ser o único país de maioria xiita na região ali, ele procurou expandir o poder dele pelo Oriente Médio, atuando com o que a gente chama, né, assim, o nome técnico é proxy, né, mas assim, são guerras de procuração. O Irã, ele financia diversos grupos terroristas no mundo afora. Sim. O Irã é um estado financiador do terrorismo. Então você vê, o Hezbollah, que atua no sul, no Líbano ali, incomodando Israel, na Golã ali, ele é financiado, armado, treinado, né, e equipado pelo Irã. O Irã financia os Houthis lá um pouco mais ao sul, ali na Península Arábica, no Iêmen. Por que ele financia os Houthis? Bom, porque o Iêmen, ele divide a Península Arábica ali, territorialmente falando, com a Arábia Saudita, que é o inimigo deles ali no tocante ao poderio no Oriente Médio. Então percebe assim, que o Irã, ele está sempre nas barbas, ou nas fímbrias, ou nas fronteiras dos países que ele julga ameaçador, financiando grupos terroristas ali.
né? Então esse é o motivo aí que vários países da coalizão internacional estão se voltando agora, não contra o povo iraniano, não é contra o regime do Irã, né? Que é um regime teocrático. Exatamente. A gente viu que o povo saiu na rua, né? Fizeram ali várias ações no país, porque, lógico, dá para você perceber que uma grande parcela ali tá comemorou, tipo, a saída, a morte ali também do líder deles, né? O anterior, no caso. E olha só que engraçado, né? Ao mesmo tempo que o Trump olha pro lado dos Estados Unidos como uma vantagem, ele também consegue ter do lado dele essa questão do povo iraniano meio que abraçando essa causa, né? Então, tipo assim, a popularidade dele pra uma parte ali do povo é legal, porque, tipo, o cara tá sendo um herói pra eles, né? Tipo, legal, o cara tá salvando a gente, etc. Então, para você é muito doido porque as coisas vão se conectando, os conflitos vão se escalando, e aí tem o lado, lógico, o lado ruim, porque, cara, a gente tem ali questões de vidas inocentes, às vezes morrendo, pessoas morrendo, enfim, e todo esse perigo, mas tem tudo, as coisas vão se conectando, né? As situações vão se conectando. A gente tem que, só na análise do Irã, nós vamos lembrar que o Irã é um país grande, populoso. Não dá para fazer uma análise do Irã de maneira única. Vamos dizer assim, nem todo mundo no Irã é corintiano. Nós temos lá palmeirense, São Paulino, Flamengo. Então, assim, nas grandes cidades, em Teherã e nas cidades maiores ali, a rejeição ao regime teocrático é bem maior. São mais progressistas, querem assim. Quando você anda pro interior do Irã, que é mais montanhoso, que é mais isolado, lá você tem ainda, né, verdadeiras tribos, né, assim, né, nesse sentido, clãs tribais que são totalmente leais ao regime, né? Que gostam, assim, que estão acostumados e que se tem vantagem do regime teocrático. Então, assim... É normal isso, né, Alessandro? Normal, não tem um país que você tem uma única força, né? Então... Mas, assim, aquelas manifestações que a gente viu, aquelas coisas todas que passam na TV, aquilo são nas grandes cidades. No interior, aquilo é bem menor, né? É bem Sim, menor. sim, com certeza. E aí a gente enxerga que, cara, isso tem no mundo inteiro. A gente tem ali pessoas que são pró alguma coisa, pessoas que são outras, e aí começa a gente entender que não é só aqui no caso, né? A gente consegue entender que isso é no mundo inteiro, isso existe no mundo inteiro. E é normal, acontece, e aí a gente começa a entender um pouco mais esses pontos históricos. Levando um pouco mais desse conflito, inclusive a gente falou sobre isso no episódio anterior, sobre Estados Unidos e Irã, mas acho que é importante a gente falar de novo aqui, a questão do Estreito, né, de Hormuz, o que está acontecendo ali, que é um ponto muito estratégico no país. Inclusive, a gente teve algumas notícias aí dizendo que o Irã fechou para todo mundo, menos para alguns países, né, eles falaram, olha, vocês não passam, mas esse país aqui passa, esse aqui passa. Se eu não me engano, acho que a China... Agora eu não vou me acordar do outro país, mas saiu recentemente essa notícia. E aí é legal a gente falar sobre esse tema, porque é um tema que as pessoas também se perguntam muito. Qual que é o impacto que isso tem, né? Porque, por exemplo, o preço do barril, quando essas coisas do petróleo começam a acontecer, vai lá pro teto, né? Os índices, eles sobem, enfim, as bolsas vão trabalhando de uma forma muito diferente, uma forma de se resguardar, enfim. E acaba acarretando, querendo ou não, aqui no nosso país, né? Por exemplo, a gasolina fica mais cara, né? A gente vê porque começa a ter escassez ali de petróleo, porque o estreito fica fechado, e é por ali onde passa quase 80%, 90% do petróleo, né, do mundo. Então é um ponto muito importante. Então acho que é legal a gente falar sobre isso. A minha opinião aqui é que em breve eles vão precisar abrir esse estreito o quanto antes, porque é um alvo de muito possível conflito, né? Ali de guerra, de tensão no local. Mas na sua visão, você acha que isso pode se escalonar por mais tempo? Isso pode respingar mais aqui pra gente? O que você acha? Vamos lá então, Céu. Nós estamos falando aqui do Estreito de Hormuz lá, né? Que é o estreito que liga o Golfo Pérsico ao Oceano Índico, né? Por ali circula diariamente ali, para ter ideia, né? 20% do petróleo que é produzido no mundo. Então, assim, diariamente, cada 10 barris de petróleo que circulam ali, 2 necessariamente passam pelo Estreito de Hormuz. Então, assim, de quem que é o petróleo que sai ali? Ó? Se a gente olhar no mapa, do próprio Irã, né? Que está na costa oeste ali do Golfo Pérsico. Do lado de cá, né, do lado leste, nós temos a própria Arábia Saudita, que é um grande produtor, nós temos o Kuwait, nós temos o Bahrein, nós temos aquele Emirados Árabes e todos aqueles países um pouco menores ali que saem. Então, ali, esse é o ponto, Vinícius, da geopolítica purinha.
tá? Por quê? Porque é a geografia, né? A gente não tem como brigar com a geografia. É a geografia condicionando como os estados agem. Então, quando fala fecha o Estreito de Hormuz, né, assim, alguém vai dizer, não, tem um portão no Estreito de Hormuz que fecha. Não, o Estreito de Hormuz, ele tem 30 quilômetros de distância. 30 quilômetros de distância, para o pessoal ter ideia assim, é o alcance de uma artilharia nem tão desenvolvida assim. Tá? Uma artilharia mediana ali tem um alcance de 30 quilômetros. Então, assim, eles conseguem alvejar, ou conseguiriam, teoricamente, né, alvejar qualquer navio de petróleo que passasse por ali. Mas eles fazem mais do que isso. Eles lançam aquelas minas marítimas, ou flutuante, ou de superfície ali, que torna bastante perigosa a navegação ali nesse estreito. O que isso vai causar? Olha, vai causar o que você falou bem. Vai diminuir a oferta de petróleo no mundo, o preço vai lá em cima. Exatamente. E isso vai impactar para todos nós. Uma coisa muito interessante que para as pessoas verem, né, para quem está ouvindo a gente ver, o Estreito de Hormuz, como vários outros, eles são que na geopolítica eles se chamam de choke points, ou pontos de estrangulamento. Nós temos vários no mundo, tá? O Estreito de Hormuz é um deles, né? Aqui perto de nós, aqui nós temos o Canal do Panamá, né? Que assim, é um local por onde passa grande parte do comércio mundial. Lá perto da China, né? Ou mais perto da Índia, da China, ali no Mar do Sul da China, nós temos o Estreito de Málaga, né? Nós temos o Canal de Suez, né? Tem vários choke points aí por onde circula boa parte do comércio mundial. E cada vez que um desses pontos de estrangulamento tem uma crise direta ou indireta que os envolve, a tendência é que as coisas que passam por ali, os produtos que passam por ali, sofram uma escassez de oferta no mercado e, portanto, o preço sobe. Há não muito tempo atrás, a gente teve um navio, lembra, que encalhou ali no Canal de Suez. Verdade. O navio entrou ali, ele tombou e impediu que se passasse produtos ali no Canal de Suez por muito tempo, né? Causou um transtorno, aumenta o frete, né? Porque tinha que desviar, então são bastante variáveis envolvidas ali, né? Agora, o fechamento total ali, ele não vai ocorrer por muito tempo. Assim, quando isso atingir um nível de estrangulamento que afete em grande parte as cadeias globais de suprimento que dependem do petróleo ali, provavelmente os Estados Unidos ali, eu imagino, vai tomar alguma medida mais drástica ali para garantir a navegabilidade do canal. Com certeza. E só para corrigir a informação aqui, o Irã ele declarou o estreito liberado para navegação internacional, exceto para navios dos Estados Unidos, Israel e seus aliados. Então, o restante está liberado. Os Estados Unidos, Israel e aliados tá bloqueado por enquanto. Que é o que tá no conflito ainda. Só para você ter ideia, enquanto a gente conversava aqui, sempre que a gente trata disso, tem que olhar o mapa, né? Não adianta a gente... Com certeza. Qual seria a alternativa ao Estreito de Hormuz? A alternativa ao Estreito de Hormuz, ela seria um pouco mais cara, porque todos esses países que eu me referi ali, tanto a Arábia Saudita quanto o Kuwait, o Bahrein, transportarem o seu petróleo pelo outro lado, pelo Mar Vermelho, sair por ali. O Mar Vermelho, aquele, vamos lembrar, que na parte de cima ali tem o Canal de Suez, portanto é limitado a passagem que tem ali, pela própria dimensão dele. E na parte de baixo existe um outro estreito que se chama Bab el-Mandeb. Mas quem que domina esse estreito de Bab el-Mandeb, se a gente olhar no mapa? O Iêmen, que tem aqueles Houthis que são financiados e armados e treinados pelo Irã. Então, assim, percebe que o Irã ele vai procurando, né, cercar a Península Arábica de modo que torne mais difícil a exportação de petróleo. É a arma estratégica que ele tem. Exato. Ele não dispõe de armamento nuclear? Não, mas ele dispõe de poderio econômico. Exatamente. E aí cada país joga como consegue, né, jogar o game. Exatamente. Tava aqui lembrando, né, a gente tá falando aqui de conflitos atuais, eu acho que é importante a gente falar também sobre, historicamente, né, conflitos históricos aí que a gente teve. A gente pode citar alguns, né, Primeira e Segunda Guerra Mundial, né, que redesenharam aí fronteiras e europeias e o equilíbrio do poder global. A gente teve a Guerra Fria também, de 47 a 91, ali, disputa ideológica, né, de geopolítica entre Estados Unidos e a URSS, socialismo. Então, cara, tem muita coisa histórica que não... As pessoas acham que isso está sendo de agora, mas todo o contexto histórico, político, tem ali uma linha no passado, eu acho que é importante a gente falar também. Então teve a Guerra da Coreia, né, resultado direto da Guerra Fria, que selou a divisão da península entre 50 e 53, que hoje a gente vê ali a Coreia do Norte e Coreia do Sul, até hoje, né, essa divisão. A Guerra do Vietnã, então um conflito de descolonização ali que se tornou um símbolo da intervenção americana contra o comunismo.
E aí depois, acho que falando um pouquinho mais também sobre conflitos atuais, mais contemporâneos, digamos assim. A gente teve a guerra na Síria, que ainda, na verdade, não acabou, né? É uma guerra civil, então a gente tem tido isso, começou em 2011, ali em meados de 2011 até agora está sendo presenciado sobre essas coisas. Acho que um bem importante que recentemente também aconteceu foi a Rússia e a Ucrânia, né? Então, para as pessoas entenderem, né, Alessandro, que isso não é algo que acontece do nada e que é uma coisa ali, digamos, os Estados Unidos que gosta de fazer guerra, etc. Não. São contextos históricos, contextos políticos de poder, enfim. Eu citei alguns aqui, né? Como existem outros também que a gente poderia desmembrar aqui. Mas eu acho que é importante a gente entrar nessa vertente dessa questão histórica, né? Ou do porquê que essas coisas hoje estão acontecendo. Porque com certeza alguma coisa lá atrás começou a desencadear e acontecer isso também, né? Então, esse é um tema gigantesco, né? Deixa eu tentar trazer, aproveitando todas as ideias que você trouxe. Vamos começar? Vamos trazer um ponto aqui, um pouquinho antes da Segunda Guerra Mundial, bem pouquinho. Bom, o Hitler, ele era um estudioso de geopolítico. E você tinha tido pensadores alemães, como Ratzel, né, como Mackinder, que ele tinha feito a seguinte colocação. Existia o conceito de Heartland, o coração do mundo, ou ilha do mundo. E dizia que quem dominasse esse coração do mundo, dominava a ilha do mundo, e quem dominasse essa ilha do mundo, dominava o mundo. Aonde que Mackinder ele colocou essa ilha do mundo, esse coração do mundo geograficamente? Bom, ele pega o que a gente entende pela Alemanha e Europa Oriental hoje. Então, quem dominasse a Alemanha, onde a Alemanha hoje e a Europa Oriental, dominava toda a parte da Ásia, que dominaria todo mundo. Então, assim, para a gente não se estender muito, é isso. Então, o Hitler, ele tentou seguir esses conceitos, e aí ocorreu a Segunda Guerra Mundial. Então, esse foi o conceito que levou à Segunda Guerra Mundial, a necessidade de expansão do Estado alemão. Lembra que a gente falou no começo que o Estado era um organismo vivo e, portanto, tinha que se expandir. Então, esse era o contexto. E você teve a Segunda Guerra, ela terminou com a decadência, vamos assim dizer, da potência que a gente tinha, que era dominante, que era a Inglaterra, uma potência eminentemente marítima, e a ascensão de duas superpotências, os Estados Unidos de um lado e a União Soviética de outro. A política da União Soviética era expansionista, era expandir a Revolução de 17, a Revolução que era do Lenin, para o mundo inteiro. E os Estados Unidos, por sua vez, ele adotou o que se chama de estratégia da contenção. Ele procurou se conter essa expansão. Nessa estratégia da contenção, ela explica a Guerra do Vietnã, porque o comunismo, né, ou a ideologia da União Soviética e da China, um pouquinho depois ali, estava se expandindo pelo Sudeste Asiático, né? Vamos lembrar ali do Laos, do Camboja, do próprio Vietnã. E os Estados Unidos foi se contrapor para fazer uma barreira contra isso. Essa estratégia de contenção, ela explica também a Guerra da Coreia. Foi uma maneira ali de os Estados Unidos colocar alguém que lhe fosse favorável ali, a Coreia do Sul, para que ela não se expandisse por toda a península coreana e depois avançasse para o Japão e para os outros países ali. Então essa é a estratégia da contenção sob o ponto de vista dos Estados Unidos. Sob o ponto de vista da União Soviética, e aqui é um negócio bem interessante, porque nós vamos explicar a Ucrânia, sob o ponto de vista da União Soviética. Eu não sei se quem está ouvindo a gente já notou ou não notou, vale a pena depois dar uma olhada. Olhe depois no mapa aonde se localiza Moscou, a capital da Rússia, da antiga União Soviética. Se vocês olharem no mapa, vocês vão ver que, olhando aqui do ocidente para lá, Moscou está antes, ou está a leste aqui, dos Montes Urais. Mas por que ela está ali a leste dos Montes Urais? Porque quando foi fundada Moscou, séculos atrás ali, a ameaça a Moscou era o Império Mongol e o Império Chinês. Então eles tinham, como eles construíram Moscou a leste dos Montes Urais, eles tinham Moscou protegida geograficamente. Só que o mundo mudou e Moscou agora está do lado errado. Ela está do lado de cá dos Montes Urais. Exato. E não tem mais a proteção. E se você pegar do norte da França, lá da Holanda, subindo pela Alemanha, passando pela Ucrânia ali, na Europa Central, você vai ter uma grande planície que leva a Moscou. Ou seja, uma força militar que desembarque na Europa, ali, na Holanda, ali, ela vai progredir sem grandes obstáculos no terreno e vai chegar a Moscou, inclusive passando pela Ucrânia. E aí, na sua estratégia de contenção, os Estados Unidos, o que ele procurou a fazer, ou faz até hoje? Ele vai cercando, com algumas aspas aqui, a Rússia. Então,
veja, aqueles países bálticos lá, Letônia, Estônia e Lituânia, que garantem o acesso ao Mar Báltico ali por parte da União Soviética no norte da Europa, sempre foram da esfera de influência russa, hoje em dia eles são membros da OTAN. Polônia é membro da OTAN, né? E o último bastião ali, ou a última coisa que poderia segurar ali, né, é a Ucrânia. A Ucrânia, ela sempre foi da esfera de influência soviética, e ela estava para se tornar um país da União Europeia e também membro da OTAN, o que cercaria por leste toda a Rússia. Então a Rússia passaria a ter um problema existencial ali, se tivesse todos esses países com mísseis da OTAN apontados para Moscou e com uma planície que conduzisse até lá. Então, assim, do ponto de vista do Putin, né, assim, sem fazer nenhum juízo de valor, evidente, assim, mas do ponto de vista do Putin, a guerra da Ucrânia faz sentido. Né, assim, não estou dizendo que ele está certo, estou dizendo, geopoliticamente falando, ele não pode permitir que a Ucrânia seja um país da OTAN sob pena dele ser engasgado ali. Cercado, né? Cercado, exatamente. É um ponto bem importante, porque essa questão da guerra da Ucrânia e da Rússia, agora parece que deu uma apaziguada, assim, né? Mas a gente viu que esse conflito se estendeu e está se estendendo, né? Porque a gente não teve um fim decretado ainda. Mas isso que você falou é um ponto muito importante. E outra vez a gente entra na estratégia, né? Para você ver como os países eles agem com alguns rankings ali de opções, né? Primeiro tem estratégia, porque a Rússia, se deixar a Ucrânia se tornar um país da OTAN, enfim, ela vai começar a ser sufocada em todos os lados ali, então ela não vai ter mais fronteira para onde sair, enfim. Numa possível guerra, ela vai estar completamente ali, digamos, entre aspas, desarmada, né? Sozinha, porque vão ter países aliados por todos os lados. Tem a questão política também, socioeconômica da Rússia, porque tem essa questão aí de poder, né? Ele não quer deixar que a Ucrânia faça parte, mas ao mesmo tempo ele quer que a Ucrânia faça parte da Rússia. Então tem toda essa questão. É isso. Eu acho que agora, aproveitando esse gancho, Alessandro, também, indo aí pro final do nosso episódio, como é importante a gente, eu acho que as empresas, né, o empresário, enfim, acho que entenderem, né, que a geopolítica não é só um assunto de televisão, não é um assunto que sai nas manchetes, mas que de fato mexem com a economia, por exemplo, do país, né? De um país que não tem nada a ver com um conflito que é o Brasil, por exemplo. Então a gente, por exemplo, lida todos os dias aqui com os nossos clientes, com as empresas que estão importando, estão querendo fazer um novo projeto de exportação, etc. E a gente fala, o empresário, né, que entende que geopolítica é importante para o negócio, que sabe se precaver, né, sabe entender que, de fato, por exemplo, um anúncio hoje à noite de um presidente de um país que está em conflito pode mexer num dólar, num euro, enfim, e você ter esse entendimento de poder se resguardar, fazer uma margem ali, né, de custo, é muito importante. Então, assim, eu acho que não só para o empresário, para as empresas, né, no Brasil, mas para as pessoas entenderem do porquê a gasolina fica mais cara, o diesel fica mais caro, até às vezes o custo de um produto no supermercado, porque, que nem você falou ali alguns minutos atrás, o frete vai encarecer, né? Porque temos alguns canais bloqueados aí no meio do caminho. Aquele produto importado que você gosta de comprar no supermercado, às vezes uma bolacha, alguma coisa diferente, você vai ver que vai começar a subir o preço. Então, é uma cadeia, né? Começa aqui na empresa que traz isso de fora, ou que vende, enfim, e acaba ali na mesa no seu café da manhã. Então, é uma coisa muito importante, eu acho que é super legal a gente abordar esses temas e explicar para as pessoas. A gente tentou aqui deixar uma forma mais simples, né, que as pessoas conseguissem, lógico que é muita coisa para falar aí em pouco tempo, mas a gente tentou aí desmembrar o máximo possível, e eu acho que esse é o ponto, né, a importância da gente falar sobre isso e deixar as pessoas informadas sobre isso, né. Eu acho assim, Vinícius, que o empresário que trabalha, né, que mexe com importação assim, ele tem que, se eu fosse um empresário desse nível, eu teria na frente da minha mesa assim, um grande mapa mundi, porque a geopolítica que a gente vai falar, assim, elas são relações de espaço e poder. Então, assim, a geografia, ela condiciona como os estados agem. Não tem como a gente fugir disso. Então, assim, vamos fazer negócio com o país X. Ora, quais são os gargalos desse país? Quem são os vizinhos desse país? Qual a relação histórica que ele tem com esse país? Ele só tem uma saída para o mar. E se essa saída for fechada?
E se ele é um país sujeito a muita intempérie da natureza, se a intempérie que ocorre todo ano, como acontece no Sudeste Asiático, nas monções lá, se isso acontece, vai interromper o meu fluxo, eu preciso de um fornecimento contínuo que não pode ser interrompido por nada. Então, assim, são várias questões baseadas pura e simplesmente na geografia. Percebe que aqui não tem economia, não estamos tratando de nada disso, estamos tratando de geografia pura, que pode influenciar no negócio, para o bem e para o mal. Para o bem e para o mal. Pode trazer grandes prejuízos ao negócio ali se ele não faz um estudo geopolítico, né, um aprofundamento geográfico ali de com quem ele está fazendo negócio. É basicamente, Vinícius, quando a gente vai comprar um imóvel, né? Assim, você olha a localização do imóvel, quais são as vias que chegam, que não chegam, se tem avenida, se não tem, só tem uma ponte que atravessa lá, e se essa ponte quebra, como que eu fico isolado desse lado? Exato. Então, assim, essa é uma análise geopolítica aí que há que se fazer quem trabalha ou quem depende de importação e exportação. Exatamente, faz todo sentido, e eu acho que além disso, né, Alessandro, a gente tem todas essas questões, por exemplo, eu vou negociar com um país que está perto de uma zona de conflito, né? Será que isso vai ser competitivo? Isso vai ser ruim para minha empresa? Acho que todas essas análises elas devem ser feitas. A mesma coisa, por exemplo, quando a gente começa a ter conflitos entre países, às vezes começam as próprias instituições aqui no Brasil começam a cortar pagamentos, né? Tipo, olha, a gente não vai conseguir mais fazer pagamento para esse país, por exemplo, zona de guerra, etc. Que nem agora, recentemente, aconteceu com a Rússia, ela foi excluída do sistema de pagamentos internacionais, né? Então, para você ter uma ideia, a Rússia não recebe dólar americano, ela foi excluída. Então, para você ver a importância disso, né? Muitos importadores, por exemplo, que compravam de fora ou vendiam para a Rússia, por exemplo, começaram a ter que ver rotas alternativas para poder pagar a Rússia, porque a Rússia não conseguia mais receber. Então, para você ver como impacta, né? Às vezes é um produto importante que tem que entrar aqui no Brasil, ou é uma venda importante para fazer a fomentação da economia. Então, tudo está interligado, né? Então, esse assunto que a gente falou hoje aqui, se deixar, a gente vai até amanhã de manhã falando sobre isso, mas foi bacana. Então foi muito bacana, tá? Pode tratar disso sempre que você quiser, tá? Sempre que você me chamar, eu tô à disposição aqui pra gente tratar desse e de outros assuntos. São assuntos apaixonantes, empolgantes, como você falou ali no começo, né? E a palavra-chave você falou, né, Cássio? Não existe ninguém tá isolado mais no mundo, né? Então, assim, não é porque a gente está geograficamente longe que a gente não é impactado por um acontecimento geopolítico que acontece distante, né? A geografia tem vários aspectos da geografia. Nós temos tanto a geografia física, a geografia econômica, a geografia humana, tem vários ramos da geografia aí, e qualquer coisa que acontece na outra parte do mundo acaba nos impactando aqui, né? Vamos pagar mais caro o diesel nos próximos dias aí, se não houver modificação aí. Exatamente. Bom, meu amigo, Alessandro, eu queria primeiro te agradecer aí pela aula, no melhor sentido da palavra, porque foi um papo muito leve, descontraído, mas com bastante profundidade, né? A gente falou sobre temas aí bem legais, que eu acho que gera bastante curiosidade nas pessoas. E eu acho que o grande mérito dessa conversa foi mostrar que a geopolítica não é só um assunto distante, né? Reservado a governo, militar ou um especialista. Ela acho que é uma conversa que precisa estar aí nas conversas das pessoas, né? No dia a dia, das empresas, enfim, dos profissionais, das pessoas ali que são curiosas em saber como isso funciona. Ela também está nas rotas, no petróleo, no câmbio, no custo das empresas, na inflação, né? E nas decisões que muita gente toma sem perceber que está reagindo a um tabuleiro muito maior. Então, fica essa mensagem para quem ouviu a gente até aqui, entender um pouco aí mais da geopolítica. Não é buscar complicação, é ganhar mais clareza, transparência e clareza no mundo como o de hoje. Vale muito. Então, queria te agradecer e deixo aberto aqui para você deixar sua mensagem final aí para os nossos ouvintes. Eu te agradeço aí, viu, Vinícius, profundamente aí, foi muito construtivo a gente estar aqui, né? Procuramos trazer, né, alguns assuntos atuais aqui e buscando referência na geopolítica. O objetivo, né, como você falou, não era a gente ter aula, não era nada disso, era uma conversa aqui, né, para mostrar como a geopolítica ela está no nosso dia a dia. Né, a gente vai ficar feliz o dia que a geopolítica estiver na conversa de bar, né? Aquela conversa de sexta-feira à noite no bar ali, o pessoal está discutindo os pontos de estrangulamento, aí a gente fica contente. Então te agradeço aí pelo convite, tô sempre à disposição, tá? Você citou o blog aqui, se você me permite, eu vou deixar o endereço aqui. Por favor.
A gente publica lá semanalmente um assunto sobre geopolítica ali, uma leitura de 4, 5 minutos no máximo ali, e o site é o www.geopoliticando.com.br. Então, dê uma olhadinha lá, faça algum comentário, dá uma criticada lá para que a gente possa desenvolver cada vez melhor lá o trabalho no blog, tá, Vinícius? Show de bola. Te agradeço aí profundamente, estamos à disposição. Que isso, obrigado esse blog é muito bom, gente, inclusive eu acompanho, tem muitos textos ali bacanas. A gente vai deixar o link depois na descrição aqui do episódio, que fica mais fácil de copiar e colar para vocês acessarem. E é isso, eu agradeço aí a atenção de vocês. E lembrando, né, se você é empresário, importador, exportador ou atua com câmbio e quer acompanhar essas conversas que conectam mercado, geopolítica e negócios de uma forma mais prática, siga o UD Talks e acompanhe os próximos episódios aí que vem bastante coisa boa por aí. E se esse episódio te ajudou a entender melhor o que está acontecendo no mundo, sem aquela linguagem pesada e travada, manda para alguém também que vai curtir esse papo, essa aula aí que a gente teve com o nosso amigo Alessandro, e comenta aqui qual tema geopolítico-econômico que você quer ver no próximo episódio e compartilha esse conteúdo com quem mais precisa entender melhor. Obrigado, valeu e até a próxima. Se esse episódio fez sentido para você, compartilhe com alguém que também precisa ouvir isso. E para conhecer a UD e nossas soluções, acesse o link na descrição deste episódio ou no nosso perfil. Obrigado por ouvir e até o próximo episódio.